Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo, bem difícil, mas quem me segue nas redes sociais sabe o que aconteceu. No dia 19 de setembro foi meu aniversário, era um dia pra gente comemorar a vida, pra gente comemorar o meu aniversário, mais um ano de vida, graças a Deus, além de tudo que tem acontecido, a pandemia, o coronavírus, tudo isso. Graças a Deus eu tô viva, tô saudável. E foi bem, assim, complicado, sabe? Deus sabe de todas as coisas e só Ele sabe dos planos deles e os propósitos que Deus tem pra nossa vida, né? No dia 19 de setembro de 2020, que era pra eu estar completando 33 anos, aconteceu o falecimento do meu irmão mais velho. O Joel Destro Júnior. Algumas pessoas conhecem ele como Joel, outras como Júnior. E era uma pessoa extremamente alegre, feliz, levava sempre a vida muito na brincadeira. Ele era uma pessoa assim que contagiava onde ele estava. Ele era uma pessoa super do bem, assim, sabe? Ele era uma pessoa com 35 anos, mas ele tinha uma mentalidade assim que ele ia ser pra sempre criança, sabe? Ele gostava muito de desenhos, de brincadeiras, ele brincava muito com meu filho João Lucas. E ele se identificava muito com criança. Ele se identificava muito com meu filho João Lucas, ele amava muito ele. E às 9 horas da manhã ele me mandou uma mensagem me desejando feliz aniversário, tudo. Como de praxe, né? Era meu aniversário. E ele morava aqui em cima, na casa do meu pai e da minha mãe. Ele era uma pessoa extremamente feliz, extremamente do bem, assim. E ele me mandou mensagem de manhã, me desejando feliz aniversário. E quando foi umas 11 horas da manhã, ele saiu, foi na casa de um amigo aqui na rua. E quando ele voltou passando mal. Ele tinha um problema na perna, que ele adquiriu, sei lá, mais ou menos um mês atrás. Ele começou a sentir muitas dores na perna e a perna dele ficava dura. E aí ele foi no médico e tal, e o médico falou que era um nervo ciático que estava inflamado. Então ele tomava medicação e tal, e eles pediram um exame, um ultrassom, Doppler bilateral da perna direita. E a gente estava aguardando o SUS chamar. E ele tava com muitas dores na perna, né? E ele trabalha andando, trabalha em pé e tal. Ele trabalha... quem conhece ele sabe do que ele trabalha. Ele trabalha vendendo pomada, máscara, trabalha na feira. Ele é comerciante, tipo camelô, assim. E então ele não tava podendo trabalhar, porque ele não podia andar, não podia ficar em pé direito, porque ele sentia muitas dores. Então ele tava um mês de molho em casa. E aí nesse dia ele tava com a perna muito dolorida, muito dura. E ele pegou e saiu, foi aqui na rua mesmo, na casa de um amigo, e falou pra minha mãe: mãe, eu vou na casa de um amigo, daqui uma meia hora eu volto. Aí minha mãe: tudo bem então. Aí ele pegou, foi, e ele voltou realmente bem rápido. E aí quando ele chegou, ele sentou no sofá da sala e ele tava passando muito mal, tava com muita falta de ar. A minha mãe e o meu pai estavam na cozinha e o portão, né, de casa tava aberto e havia uma amiga aqui passar o dia comigo, né, que era meu aniversário. Meu esposo estava trabalhando, eu tava sozinha com as crianças. E ela ia vir aqui passar o dia comigo. E aí ela chegou e ela conhecia os meus pais, nós somos amigas há quase 30 anos, né? Então ela pegou, passou lá na casa da minha mãe e do meu pai primeiro pra cumprimentar eles e depois ia descer, que eu moro embaixo da casa dos meus pais. E aí ela ia descer pra ficar aqui comigo. E aí quando ela chegou, ela se deparou com o meu irmão na sala, com falta de ar, não conseguia respirar, e a minha mãe e o meu pai ouviram ele com falta de ar, não conseguindo respirar, e veio correndo. Eles estavam na cozinha e vieram correndo pra sala pra ver o que estava acontecendo. E aí ele já estava desfalecendo,
com muita falta de ar, não conseguia respirar, pedindo socorro, pedindo ajuda. E minha amiga pegou, foi ver a pulsação dele, e a pulsação dele estava muito fraca. E aí meu pai falou, vamos colocar ele no carro e vamos levar ele pro hospital. Minha amiga foi até a rua, chamou alguns vizinhos, né, alguns homens que estavam ali na rua, que era em pleno sábado de manhã, então tinha bastante gente na rua e tal. Chamaram os vizinhos aqui da rua, né, e falaram, olha, vem ajudar aqui, porque ela conhecia ele como Júnior, né, o Júnior tá passando mal e a gente quer colocar ele no carro e não dá, ele tá quase desmaiando. E aí vieram uns 4, 5 rapazes, ajudaram a colocar ele no carro, e colocaram ele deitado no banco de trás, mas ele teve tipo um surto de vida, sabe? Como se ele tivesse ficado bem, assim, ele teve um surto de bem-estar. Ele sentou no banco do carro e falou para um dos meninos que colocou ele dentro do carro, falou assim, olha, pega minha bolsa que tá na sala, que tá os meus documentos. E aí ele pegou, foi lá, buscou a bolsa, quando ele voltou ele já estava passando mal novamente. Aí entrou minha mãe e meu pai dentro do carro e levaram ele para o hospital mais próximo aqui da minha residência, que é aqui no Grajaú. Levaram ele no Hospital Grajaú. E até então eu não sabia de nada, que eu estava aqui na minha casa, ninguém me avisou nada. E assim que o meu pai e minha mãe levaram ele para o hospital, a minha amiga desceu, veio para minha casa e me informou do que estava acontecendo, dizendo que meu irmão estava passando muito mal, que ele estava tremendo, que ele estava branco, que ele não conseguia falar, que ele não conseguia respirar, e que o meu pai e minha mãe levaram ele para o hospital. E aí tudo bem, fiquei no aguardo de notícias, né? Quando deu mais ou menos uns 10 minutos depois disso, minha mãe me liga, chorando muito, desesperada, falando, filha, começa a orar, porque o seu irmão teve uma parada cardiorrespiratória. Ele não estava conseguindo respirar. Nós chegamos aqui no hospital Grajaú, entramos no estacionamento e ele desfaleceu dentro do carro. Vieram 4 enfermeiros, pegaram ele, levaram ele lá pra dentro e estão tentando reanimá-lo. E eu entrei em desespero, assim, eu tava com o Matheus no colo, tava dando mamar pra ele, e aí eu levantei, eu tava sentada aqui na cama, levantei e fui até a cozinha pra pegar o telefone, pra atender o telefone. E quando eu peguei o telefone, ela me deu a notícia, eu quase derrubei, assim, meu filho no chão, porque eu fiquei, assim, sabe, tipo, levei um susto, foi um choque, assim, pra mim. Minha amiga viu que eu ia soltar o meu filho, correu, pegou o meu filho do meu colo e colocou uma cadeira atrás de mim pra eu sentar. E aí ela, tipo, começou a me acalmar. E a minha mãe, filha, começa a orar, tal. E assim que você puder, sobe até a minha casa, separa os remédios dele, tira foto e me manda, porque eu preciso falar pro médico os remédios que ele tava tomando. Eu falei, tudo bem. E aí eu fiquei aqui chorando, comecei a orar, clamar ao Senhor, pedindo, né, pela vida do meu irmão. E aí, quando eu tava um pouquinho mais calma, eu peguei e subi. E aí eu chegando lá em cima, o meu irmão caçula estava lá, o Marcos, que ele é muito apegado ao meu irmão mais velho. Nós começamos a chorar juntos, a conversar, sabe, a falar do ocorrido, porque nenhum de nós dois acreditávamos. Ele tomou café da manhã com meu irmão mais velho naquele dia, sentado na mesa, rindo, brincando e tal, e tipo, 2 horas depois ele passou mal. E nós, assim, começamos a entrar em espírito de oração. Minha cunhada estava com a gente, né, a namorada do meu irmão caçula. E aí começamos a orar, a clamar ao Senhor, a pedir pela vida do meu irmão. E mandei a foto pra minha mãe dos documentos e tal. E aí eu peguei e desci, porque os meus filhos estavam aqui. Desci e eu toda hora ligando pra minha mãe pra saber se tinha notícias e tal. E aí chegou uma hora que minha mãe falou assim, olha, os médicos falaram que não estão conseguindo reanimá-lo. E se passar de 1 hora desacordado, ou ele volta com sequelas ou ele não volta. Então agora é só um milagre.
E aí entregamos a vida do meu irmão nas mãos do Senhor, né? Eu só pedia para Deus: Senhor, faça a sua vontade, porque a minha não é boa, mas a sua é boa, perfeita e agradável. Então, o que o Senhor decidir será feito e será o melhor. Foi muito difícil eu pedi isso para Deus, né? Para Ele não fazer a minha vontade, nem a vontade da minha família, mas fazer a dele, independente de qual seria. Era essa que a gente queria, a vontade de Deus, porque a delas, a vontade de Deus, sim, é a melhor para nós, por mais que nesse momento nós não entendamos, mais pra frente nós iremos entender, né? Então, foi assim muito difícil pedir isso, mas eu sabia que era o melhor a ser feito naquele momento. E aí, quando foi por volta das 3 horas da tarde, o meu pai me manda uma mensagem e fala que foi... Ele me mandou uma mensagem, ele: Lali, oi pai, ele aconteceu. Aí eu: aconteceu o quê? Aí ele: o pior. E aí na hora eu já entendi o que era, o que tinha acontecido, e eu só gritei, assim, eu dei um grito muito alto, assim, tipo como se fosse como se eu estivesse urrando. E naquele momento, meu irmão estava na casa dos meus pais, né, na casa de cima. Ele ouviu o meu grito, ele desceu correndo, ele com a minha cunhada, e ele já tinha entendido, eu não precisava falar nada, porque o meu grito não era de quem estava, que ele ia ficar internado, ou que ele estava entubado na UTI, não. Era um grito de dor, de morte. E eu comecei a chorar, ele olhava pra minha cara, ele olhou pra minha cara. Eu falei assim pra ele, eu falei: Marcos, Deus sabe de todas as coisas, não questione em momento nenhum. Por mais que seja difícil a gente entender agora, mais pra frente a gente vai entender. Então não questione. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor, tanto pra ele quanto pra nós. Se ele sobrevivesse, ele ia ficar com sequelas. E foi muito difícil, assim, pra mim, pro meu irmão, pros meus pais. Ainda está sendo muito difícil, ainda não tem um mês, né, da morte dele. Eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de outubro de 2020, então ainda não tem um mês da morte dele. Tem sido muito difícil. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. A todos os momentos eu ouço a voz dele descendo as escadas, me chamando Lari, era assim que ele me chamava. O meu filho, todas as noites, ora agradecendo pela vida do meu irmão enquanto ele esteve aqui. Ele fala assim: Papai do céu, obrigado pela vida do tio Júnior, que morreu com dor na perna, mas que agora está nos seus braços. Então ele tem consciência que o meu irmão, ele tá muito melhor que nós, e que ele está na glória, que ele está no céu, nos braços do Pai Celestial. E isso é o que nos conforta. O meu pai e a minha mãe queria que o meu irmão tivesse um velório, mesmo em meio a essa pandemia. Nós queríamos que a nossa família e os amigos pudessem ver ele antes de enterrar, né? Mas eles falaram que por causa da pandemia só poderia ser 10 minutos de velório. Então a minha mãe e o meu pai decidiram que iam pagar a mais para eles liberarem pelo menos 1 hora de velório. E um caixão decente, né? Porque o governo, a prefeitura, sei lá, quem dá, é um caixão que parece uma caixa de papelão, assim, de tão fuleiro, né, que é. E aí a gente pagou por um velório de pelo menos 1 hora. E eles não puderam fazer autópsia, né, por causa da pandemia. Então a gente não tem comprovante do que ele morreu, mas uma médica veio conversar com os meus pais
e falaram que na verdade o que ele tinha não era nervo ciático, era uma trombose que ele estava na perna, e ele já estava com essa trombose há um tempo, e o trombo subiu para o pulmão, e isso fez com que as veias do coração tampassem, e aí ele teve uma parada cardiorrespiratória, por isso que ele faleceu. Quando foi umas 10 horas da noite, o hospital ligou para nós, dizendo que o caixão não poderia ficar aberto, porque ele estava sangrando, né, pelo rosto, assim, pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, porque como ele era gordinho, o sangue do corpo todo estava vindo para a cabeça. E nós corremos para o hospital, porque a gente queria ver antes de lacrar, né, o caixão. E aí, chegando lá, o pessoal da funerária do IML falaram que ia ter que lacrar o caixão e tal, porque tava vazando muito sangue. E aí o meu pai falou assim, nossa, mas nós pagamos pra deixar aberto, não tem alguma outra coisa que possa ser feito? E eles falaram que poderia sim sugar todo o sangue do corpo, mas isso seria por volta mais de R$1.500. E nós não tínhamos mais esse dinheiro, a gente já tinha, tipo, gasto muito dinheiro com o enterro dele e tal. E se não houvesse outra coisa a se fazer, então que lacrasse, né? Mas que a gente queria ver ele pela última vez. E aí o pessoal da funerária falou, então vamos fazer o seguinte, vocês vão comigo até o cemitério e aí a gente deixa vocês verem ele pela última vez. E aí tudo bem, a gente foi com eles até o cemitério, tudo. E o pessoal da funerária, graças a Deus, conseguiu arrumar ele e tal e deixar o caixão aberto. Eles elevaram o pescoço dele um pouco mais para não ficar vazando, mas mesmo assim, algumas vezes durante o enterro dele, o velório dele vazou, então a gente teve que ficar limpando, tampando, tudo. Mas ele tava lindo no caixão, por mais que seja difícil, sabe, ver ele naquele estado. Ele tava lindo, ele tava parecendo que ele estava dormindo. Ele tava com um ar de paz, sabe? Quando a pessoa parece que morre dormindo, sabe? Sem sentir dor. Apesar dele não ter sentido dor, mas ele sentiu muita agonia, porque ele não conseguia respirar. Então, a todo momento, ele pedia ajuda, ele pedia socorro, ele falava agonia, agonia, eu não consigo respirar, me ajuda. Então, ele ficou muito agoniado, tal, mas quando nós vimos ele no caixão, ele estava com um semblante de paz, de tranquilidade, com um leve sorriso no rosto, ele estava muito bonito. E foi isso, assim, tipo, foi muito difícil pra mim, ainda mais sendo no dia do meu aniversário. Então, vai ser uma data que jamais eu vou conseguir esquecer. E provavelmente eu não sei se eu conseguirei comemorar novamente o meu aniversário, né? Porque é uma data muito difícil, né? Hoje, passando alguns dias, né, da morte dele, eu fico pensando, imaginando como que será os próximos anos, como que vai ser. E ele era o meu irmão mais velho, nós somos em 3. Era ele, depois eu e depois o meu irmão caçula, né? Eu sou a do meio. E tem sido muito difícil pra nós, todos nós, assim. Tem sido muito difícil. A gente tem tentado seguir a vida, né? Mas no começo ainda é muito difícil. É uma coisa, um sentimento de dor, assim, de um pedaço de nós que foi embora junto. Mas o que me conforta é isso, é saber que ele está nos braços do Pai, que ele está no céu com Deus, que ele está melhor do que nós, que ele não está mais sentindo dores nas pernas. Saber disso nos dá um leve conforto, apesar dele não estar aqui conosco, que era o que a gente preferia, né?
Mas Deus sabe de todas as coisas e os planos do Senhor nunca, muito raros são os nossos planos, né? São sempre bem melhores e bem maiores do que os nossos planos. Então, nós entendemos. Por mais que não entendemos, nós aceitamos. Tem sido muito difícil, mas eu agradeço a todas as pessoas que têm orado pela nossa família, que têm estado conosco, que mandam mensagem diariamente para saber como que nós estamos, que se preocupa, que gosta realmente tanto de mim quanto da minha família, quanto gostava muito do meu irmão. O velório dele estava lotado, tinha pessoas lá que eu não tinha ideia de quem era. Tinha muita gente mesmo. Eu achei que não iria muitas pessoas justamente por causa da pandemia, né, do coronavírus, mas muito pelo contrário, tava lotado o velório dele, lotado assim, tipo, não cabia na sala onde foi o velório, de tão cheio que tava. Mas todo mundo de máscara, todo mundo, né, paramentado por causa da pandemia. Mas eu agradeço muito a todos que estiveram conosco nesse momento, que nos mandam mensagem, que ligam, que vêm nos visitar, que estão orando por mim e pela minha família. Enfim, é isso. Eu sei que não é um assunto muito legal para eu fazer um vídeo, né? Mas isso foi digamos, uma explicação por que eu sumi do canal. Não tem sido nada fácil para nós, tudo lembra ele, cada canto da casa, cada coisa que a gente vê que ele gostava ou que a gente comia que ele gostava, principalmente os domingos, né, na hora do almoço. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem nos confortado. Graças a Deus que nós temos o consolo do Espírito Santo. É isso que nos conforta, é isso que nos mantém em pé e seguindo a nossa vida, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não deixa de deixar seu like. Não esqueça de deixar seu like aqui no canal para ajudar a gente. E é isso. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e continue orando por nós. Tchau.